Muito boa tarde, meus amados irmãos. Pela graça e misericórdia do Senhor, estamos novamente unidos no mesmo Espírito para juntos prestarmos um culto ao nosso Deus. Boa tarde à irmã Ruth, a Dilson, Afonso, também a irmã Domingos, a irmã Amália, a Nádia, a Fatinha, a irmã Tânia, a irmão João, a irmã Nali também. Boa tarde, minha irmã. E os demais irmãos que já estão aí conosco, amigos. É uma alegria enorme para nós tê-los aqui no nosso culto, onde a motivação nossa é glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Também queremos dar uma boa tarde aí para o pastor Celso, a tia Milda, que está aí conosco também. Que Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, em tudo nos conduza para que possamos prestar um culto a Ele, que só Ele é digno de toda a nossa adoração. Vamos orar, pedir a Ele que nos direcione, agradecê-lo por mais esse dia. Enfim, nós precisamos muito falar com o nosso Deus. Deus, nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, mais uma vez, queremos, Pai, lhe agradecer, Pai. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos unidos, Pai, no mesmo Espírito, prestando, Pai, culto de louvor, adoração ao nome do Senhor. Amém. Deus, ainda não presencial, mas, como eu disse, com o mesmo Espírito, Pai, sabedores nós que o Senhor, na Tua infinita misericórdia e bondade, no tempo certo, na hora certa, irá nos conduzir novamente aos nossos templos, a todos, aos nossos irmãos, a nós, Igreja do Senhor, aos amigos que têm nos dado a alegria de participar do culto conosco pelo Facebook. Deus, que o Senhor possa estar tocando no coração de cada um deles, para que eles possam também nos dar a alegria de vê-los lá na nossa congregação, Pai. Deus, neste momento nós colocamos esse culto diante do Senhor, Pai, que tudo que nós venhamos a fazer aqui, sejamos pelo Senhor abençoado, Deus. As orações, os hinos que estaremos cantando ao Senhor, de louvor e adoração ao nome do Senhor, e a Tua bendita palavra, Deus. Louvamos e glorificamos o Teu nome por este dia. Obrigado por tudo que o Senhor já nos falou neste dia, Pai. E nós não temos palavras, Deus, para lhe agradecer por tão grandiosas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Pai. Deus, eu peço ao Senhor por todos os irmãos que já estão aqui conosco neste culto, aqueles que ainda chegarão, que o Senhor abençoe, Pai, cada lar, levando a Tua paz, o Teu amor, a Tua graça, as Tuas misericórdias e também a Tua salvação, Pai. Que as pessoas possam entender, Pai, o quão importante é estar nos atos do Senhor, o quão importante é entregar suas vidas a Jesus e viver uma vida transformada pelo poder da palavra do Senhor, Pai. Amém. Abençoa-nos para tanto, Deus. Pedimos mais uma vez, Pai, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados.
Se há algo que ainda não acertamos com o Senhor, Pai, que por misericórdia o Senhor possa trazer à nossa mente, para que humildemente possamos lhe lhe pedir perdão, melhor dizendo, Deus. Sim. E se há algo, Pai, que ainda praticamos, que não condiz com a santidade do Senhor, que o Senhor nos perdoe, Pai, e nos ajude a nos livrar dessas coisas, pois nós queremos ser, Pai, e fazer o que a Tua palavra ensina para nós. Oramos e agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7, diz o seguinte: passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, e que ao culpado não tem por inocente. Então está aqui, meus amados irmãos, uma bendita palavra do Senhor para nós, de início do nosso culto nesta tarde, onde Moisés, escrevendo Êxodo 34, como eu disse, Jeová, o Senhor, Deus misericordioso, piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, guarda a beneficência em milhares e perdoa todas as iniquidades e as transgressões e o pecado, mas ao culpado não tem por inocente. Então está aí um texto que chama-nos à nossa meditação deste dia, aonde nós iremos, pela graça do Senhor, falar sobre a misericórdia, a fidelidade, a justiça e o amor de Deus, através dos Salmos 36, um salmo maravilhoso que nos ensina, como toda a palavra do Senhor, coisas maravilhosas para o nosso viver, para que possamos fazer o que é da vontade do Senhor. Vamos ouvir mais um hino, meus amados irmãos, um hino de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Quero renovar meu ser.
Amém. Glórias ao nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, agora pela vida dos missionários. Vamos pedir a Deus que continue os abençoando. Essa semana que passou, comemorou-se o dia dos missionários. Então vamos orar neste momento, clamar pela vida dos homens, mulheres, famílias que são chamados a irem aos campos para proclamar a palavra do Senhor. E nós somos participantes disso, meus amados irmãos, porque nós oramos, nós contribuímos, então nós também fazemos parte do trabalho missionário. Quando uma pessoa se converte lá na África, por exemplo, um missionário que está lá, batista, nós fazemos parte disso porque nós oramos, como eu disse, nós clamamos por ele. Então a Fernanda vai orar neste momento pelos missionários. Ore conosco, vamos orar por essas vidas preciosas que Deus levanta para proclamar a tua verdade. Soberano Deus e Pai, nós colocamos no teu altar de graças, Deus, a vida dos missionários, Pai. Ó Deus, que onde tiver um missionário em dificuldade, que lá esteja o Senhor ajudando, abrindo os caminhos para eles, ó Pai, confirmando nos corações, ó Deus, daqueles que são chamados, ó Pai, que eles possam estar atentos à voz do Senhor. Amém. E em tudo serem conduzidos, ó Pai. Sim, da mesma forma, nós clamamos pelas suas famílias, por aquelas que não podem estar juntos, Deus, que o Senhor possa estar amenizando a saudade, Pai. Amém. Por aqueles missionários que estão em dificuldades, Pai, com dores, alguns presos em outros países, Pai, sem poder retornar, outros internados por conta do vírus, que em tudo, Deus, o Senhor possa estar conduzindo, possa estar os abençoando, provendo os recursos físicos e os recursos espirituais, ó Deus. Nós agradecemos por todos os missionários, por todos os radicais, ó Deus, que se apresentam para assim estarem, ó Deus, proclamando a tua verdade. Sim. Pelas juntas de missões, ó Pai, porque, ó Deus, o Senhor tem os sustentado em todo o tempo, Pai. Verdade. Em nome de Jesus, que mais e mais vidas se agreguem ao corpo de Cristo. Amém. É o que oramos e agradecemos ao Senhor por tudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe a vida desses moços, dessas pessoas que são levantadas por Deus. Vamos entoar mais um hino ao Senhor? Aceita te adorar.
Lindo hino, né, meus irmãos? Autoria do nosso irmão Beto. Que Deus continue o abençoando e para nos abençoar com hinos ao nosso Pai. Vamos entrar neste momento, em mais um momento de oração. Desta vez, meus irmãos, orando de forma de intercessão. Temos pedidos que chegam até a nós, que vamos colocar diante do Senhor neste momento. Pastor Everton Antônio Alves, que está também acometido do vírus do Covid-19. Vamos orar pelo pastor Everton. Vamos orar também pelo nosso amigo Laí, trabalhou comigo lá na Votorantim, muitos anos atrás, também acometido pelo vírus. José Carlos, lá de Barra Mansa, também acometido com essa doença. Vamos orar, meus amados irmãos, pela consolação da família do pastor Idaí. Os irmãos que ainda não sabem, o pastor Idaí perdeu a sua irmã nessa semana. Vamos orar pelo consolo da família do pastor Idaí. Também lá na nossa vizinha, lá da colônia, a família da irmã da Fátima, que perdeu o seu irmão. Vamos pedir a Deus que também console essa família. Vamos continuar orando, meus amados irmãos, pelo nosso irmão Gustavo, que teve um pequeno acidente lá na sua casa, está se recuperando, mas pela graça de Deus, recuperando bem. Vamos colocar diante do Senhor em agradecimento a nossa irmã Valdete, que também está se recuperando de uma cirurgia, o irmão Jorge. Vamos agradecer a Deus pela vida do irmão João, que está firme aí pela graça de Deus, que Deus continue abençoando a sua vida, viu, meu irmão João? E também, meus amados irmãos, vamos orar por todos os nossos demais irmãos da igreja, tanto aqui de Lima Duarte, quanto da congregação aqui de Lima Duarte, quanto lá de Volta Redonda, para que Deus continue nos abençoando, continue guiando as nossas vidas, porque somos dependentes da graça do Senhor. Vamos colocar nesta oração também a situação que estamos passando. Algumas coisas, meus amados irmãos, os irmãos devem estar acompanhando aí pelas mídias, a gente fica meio sem entender, porque alguns locais já estão sendo abertos as coisas, outros estão sendo fechados. Hoje eu li uma notícia que a partir do dia 10 de julho, o futebol lá no Rio de Janeiro já vai ter públicos nos estádios, separados, 1/3 do estádio, mas a partir de agosto já vai estar liberado totalmente, quem quiser ir, como quiser ir. E o prefeito de Volta Redonda acabou de fazer uma live também falando que essa semana vai estar fechado, mas a partir da outra semana, da outra segunda-feira, o comércio já vai abrir normalmente, não vai ter mais restrição nenhuma. E o número de vítimas continua grande, meus amados irmãos. Os irmãos devem acompanhar nas últimas 24 horas, de sexta para sábado, se eu não me engano, foram mais de 1.000 pessoas. Nós já temos quase 60 mil pessoas que perderam suas vidas, então a gente fica meio sem entender. Então vamos colocar diante do Senhor, porque só o Senhor realmente sabe o que está acontecendo, só o Senhor realmente para nos proteger e nos ajudar em todos os momentos. E vamos continuar confiando nas provisões do Senhor, vamos continuar agradecendo Ele por Ele estar nos livrando dessa enfermidade, e que tudo seja para louvor da glória dele. Então vamos orar. Você que tem um pedido, você que tem um agradecimento, coloque aí no seu coração. Deus conhece o seu coração, e vamos orar neste momento de forma de intercessão para todos esses pedidos e aqueles que ficaram em nossos corações. Santíssimo Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo Teu imenso amor, pelo Teu cuidado, pela Tua onisciência, Deus, e pelo Senhor ter o perfeito controle de tudo em Suas mãos. Amém. Soberano Deus e Pai, nós colocamos diante de Ti esta pandemia, pedindo ao Senhor, Pai, que em nome de Jesus já possa estar passando, Deus. Seja com as pessoas, ó Pai, que já foram acometidas pelo vírus, como é o caso do pastor Everton, Deus, do Laí, do Zé Carlos, ó Pai, e tantas outras pessoas, que o Senhor possa estar indo de encontro a cada um, levando a Tua cura. Aqueles que por misericórdia, Deus, neste momento estão na UTI, Deus, ó Pai, suspirando, gemendo, angustiando, que seja o Senhor, Deus, com o Teu renovo, com a Tua cura, Pai, Amém. Liberando o ar para eles,
Sim, que eles estão com a ajuda de respiradores, Pai. Ó, Pai, tenha misericórdia dessas vidas, Deus. Sim, Deus. Colocamos os médicos, enfermeiros, Pai, todos diante de Ti, pedindo ao Senhor que os proteja, dê sabedoria, ó Pai, que eles não sejam portadores do vírus para seus lares, Sim, mas que eles possam ser guardados e protegidos pelo Senhor. Amém. Clamamos pelas pessoas que se encontram lutadas, Deus, que lá esteja o Senhor levando, ó Pai, o Teu consolo, Teu bálsamo, ó Deus, restaurando essas vidas, ó Pai, para a glória e honra do Teu santo e bondoso nome. Amém. Ó Santíssimo Deus, também não podemos deixar de clamar, ó Deus, por toda a igreja, que o Senhor possa estar avivando, ó Pai, cada um, que o Senhor cada dia mais fale aos corações. Colocamos cada pessoa que está nessa live conosco, ó Deus, o Senhor atente a cada coração, cada lar, Pai, levando a paz, levando o regozijo, a confiança, a perseverança, porque o Senhor é fiel a todos nós, Deus. Tua palavra nos diz porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ó Pai, nós depositamos a confiança na grandeza do Teu poder, na certeza, Deus, que o Senhor tem cuidado de tudo. Muito obrigado pelos livramentos, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque em meio à pandemia o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado das cidades, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor também seja com todas as nações, levando, ó Pai, a restauração, levando a cura, seja com os nossos ministros, governantes, Pai, prefeitos, que eles venham entrar num consenso, ó Deus, e assim venham governar segundo o querer e a vontade do Senhor. Sim. Clamamos também, ó Deus, pelas pessoas que estão estudando a vacina, pelas pessoas que estão analisando, ó Pai, as composições, pelas pessoas que estão, ó Pai, testando os medicamentos, que em tudo, Deus, o Senhor esteja dando sabedoria, iluminando as mentes, ó Pai, para que assim, Deus, muito em breve, esse vírus seja exterminado da face da terra. Que assim seja. Ó Deus de amor e bondade, nós colocamos todas as famílias no Teu altar de graças, pedindo ao Senhor que seja com cada uma, levando seus recursos físicos, seus recursos espirituais, ó Pai. Amém. Clamamos pelos idosos, ó Deus, pelas prisões, pelas pessoas que estão nas ruas, que em tudo, Pai, o Teu amor, a Tua graça, a Tua fidelidade os alcance, ó Pai, e que eles possam, ó Deus, cada dia mais ter a esperança no Senhor. Amém. Deus. Ó Santo Deus, é o que nós oramos, pedindo perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém, Amém. Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos ouvir mais um hino, mas eu já convido os irmãos, peguem aí as suas Bíblias, abram lá em Salmos 36, é onde nós temos do Senhor para esta tarde, noite. Então, se você puder, pegue aí na sua casa, abra a sua Bíblia no Salmo 36, e assim que terminar esse hino, nós estaremos meditando na palavra do Senhor, estaremos estudando, aprendendo mais do Senhor. Aberto, tenho tua
nasceu o Redentor. Já nasceu o Redentor, é o nosso Senhor Jesus, que veio para nos dar vida e nos dar vida eterna. Então vamos, meus irmãos, Salmos 36, onde nós vamos ouvir da palavra do Senhor neste momento. Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da palavra do Senhor. Sim. Carecemos, Pai, da iluminação do Teu Santo Espírito, sim, para que possamos entender o que o Senhor tem a nos passar através da Tua bendita palavra, Deus. Pai, que eu seja apenas um instrumento nas mãos do Senhor, de forma, Pai, que tudo que venhamos a ouvir nessa tarde e noite seja direcionado pelo Teu Santo Espírito. É a oração que nós fazemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Salmos 36. Ele é um salmo de sabedoria que revela a natureza do pecado e exalta o amor de Deus. Então, a primeira coisa para a gente destacar desse Salmo 36, que nós estaremos lendo todos os versículos, passaremos por todos eles aqui. Ele é um salmo de sabedoria e revela a natureza do pecado, revela o pecador, mas também exalta o amor infalível do nosso Deus. O salmista, ele fala da necessidade do reconhecimento, ou melhor dizendo, de reconhecer a Deus acima de todas as coisas, e principalmente ele faz uma comparação com as consequências que o ímpio tem com os seus pecados, com as suas iniquidades, com aqueles que realmente caminham no caminho do Senhor. Então ele faz aqui uma pequena comparação, meus irmãos, daqueles que praticam a verdade de Deus, praticam os ensinamentos de Deus, com aqueles que ele chama de ímpio, aqueles que continuam com os seus pecados, continuam com as suas maldades, continuam com as suas prevaricações, e que esses não têm parte com o nosso Deus. Os irmãos que devem estar com as suas Bíblias abertas devem estar vendo aí que o Salmo de Davi, o rei Davi é autor deste salmo, e ele fica, meus irmãos, profundamente intrigado com a maldade do ímpio e com as suas atitudes e pela falta de temor a Deus. Nós, meus amados irmãos, precisamos ter um cuidado muito grande pela falta de temor a Deus. Muitas vezes nós professamos a nossa fé em Cristo, nós falamos de Cristo, mas na hora do temor a Deus deixamos um pouquinho a desejar. O que é temor a Deus? É ter reverência, é ter respeito, é fazer as coisas de Deus com amor, com alegria, com dedicação, e não de qualquer forma. Enfim, nós precisamos ter esta preocupação, que era a preocupação de Davi também. Ele ficava intrigado com a maldade dos ímpios, com as suas atitudes e com a sua falta de temor a Deus. Mas muitas vezes nós também, igreja, meus amados irmãos, amigos que estão nos dando o prazer da sua presença neste culto ao Senhor, temos também a falta de temor a Deus. Em algum momento agimos sem temer, como eu disse, sem reverenciar o nome de Deus. Quando se trata das coisas de Deus, meus amados irmãos, nós precisamos ter um maior cuidado, um maior respeito, a maior reverência. Então, para ele, Davi, não temer a Deus, para ele era um absurdo. E é um absurdo realmente, meus amados irmãos, porque o Senhor Deus demonstra tão grande amor por nós, por toda a humanidade, que a gente fica meio que abismado de ver tantas coisas que o ímpio, que o iníquo faz, e que infelizmente até talvez nós, igreja, em determinado momento de nossa vida, fazemos também. Às vezes nós não praticamos exatamente aquilo que os ímpios praticam, prevaricação, tantas outras coisas, mas podemos estar fazendo ainda algo que desagrada o coração de Deus. E nós sabemos do grande amor que Deus demonstrou por nós, que demonstra por nós, haja visto a mensagem da cruz. Deus enviou o teu Filho ao mundo pelo tão grande amor que Ele tinha para conosco e que Ele tem para conosco. A Bíblia fala que Deus não tem amor, Ele é amor. Olha que maravilha.
Então esse salmo de Davi, meus irmãos, ele mostra para nós que Deus é um Deus misericordioso, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus fiel, íntegro, mas Ele também é um Deus justo. Então isso que nós veremos nos versículos dos Salmos 36, que estaremos a partir deste momento estudando os versículos onde Davi mostra para nós aqui a diferença de um ímpio que pratica as suas maldades, os seus pecados, e o grande amor, a grande fidelidade, a grande misericórdia do Senhor para com a humanidade e com aquele povo naquela época que Davi estava falando. Separando aqui os textos, meus irmãos, se os irmãos observarem do versículo 1 ao versículo 4, Davi revela a natureza do pecado. Vou ler para os irmãos que tiverem suas Bíblias, acompanha comigo. 36, Salmos 36, do versículo 1 ao versículo 4, diz o seguinte: a prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se mostre detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua cama. Põe-se em caminho que não é bom. Não aborrece o mal. Então está aqui, meus irmãos, os 4 primeiros versículos do Salmo 36, onde revela a natureza do pecado. E logo no versículo 1, o termo prevaricação, aqui empregado, meus irmãos, está no mesmo modo e no mesmo sentido de uma iniquidade denunciada por Deus. Ou seja, a prevaricação do ímpio, daquele povo, tem o sentido de mostrar a iniquidade denunciada por Deus para aquelas pessoas que praticam aquelas coisas. Mostra que o mal fala com o ímpio no íntimo do seu coração, se apossando das suas atitudes e até mesmo dos seus pensamentos. Então aqui nós observamos, meus amados queridos irmãos, a prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor a Deus perante os olhos. Ou seja, para eles praticar o mal é a coisa mais normal do mundo e a coisa perfeitamente tranquila, porque não há temor a Deus, não há reverência a Deus, e eles preferem prevaricar, preferem praticar o mal, preferem fazer coisas que talvez aos olhos deles seja prazeroso, mas que traz conflito com as coisas de Deus. O versículo 2, ele fala aqui que o próprio olho do ímpio, né, porque os seus olhos se lisonjeia, até a sua iniquidade se mostra detestável. Os próprios olhos demonstram as intenções, ou seja, o ímpio, muitas vezes, meus irmãos, é tão arrogante que não percebe e muito menos rejeita o pecado. Davi estava mostrando aqui também para eles, para aquele povo, para nós, meus irmãos, que muitas vezes o ímpio, a pessoa que pratica o pecado, para ele é tudo normal. E ele às vezes é tão arrogante e tão achando que está fazendo certinho, e para ele rejeita o pecado, ou para ele aquilo lá não é pecado, é normal. Aquela questão que a gente sempre fala, meus irmãos, quando as pessoas praticam aquilo diferente de Deus, e que aos olhos deles são coisas normais e que está fazendo bem para eles, não tem nada a ver. A Bíblia é um livro ultrapassado. A Bíblia é um livro que foi escrito há 2, 3 mil anos atrás e que não tem nada a ver do que acontece hoje. E quando o autor fala aqui, porque os seus olhos se lisonjeia, o lisonjeia aqui, meus irmãos, é no sentido também lá no original, ele se acha tão importante que não tem noção a respeito de Deus e nem do seu juízo. Olha que interessante. Então quando o salmista fala, porque os seus olhos se lisonjeia, ou seja, ele acha-se tão importante, ele acha tão tranquilo aquele pecado, aquela prevaricação, aquelas coisas erradas que ele faz, que para ele é normal, como eu disse, e ele não tem qualquer noção e reverência e temor e respeito a Deus e principalmente ao juízo, meus amados irmãos. E a palavra de Deus é muito clara
todos nós iremos prestar conta dos nossos feitos a Deus. Ao homem está ordenado morrer uma vez e depois disso vem o juízo, assim diz lá em Hebreus 9, 27. Então todos iremos prestar contas a Deus. E para o ímpio isso é normal, ou melhor, para ele nem existe isso, porque ele não crê na palavra do Senhor. Ele acha que o pecado que ele está fazendo, se é que ele acha que é pecado, o importante é ele viver essa vida aqui neste mundo, de coisas que agradam a sua carne, fazer coisas que agradam o seu eu, e o restante deixa para lá. Então era isso que Davi estava revelando nesses 4 primeiros versículos, meus irmãos. No versículo 3 ele fala: as palavras da sua boca são malícia e engano, deixou de entender e de fazer o bem. Malícias e engano, o ímpio deixou de entender e de fazer o bem. O entender aqui também, meus irmãos, se refere à aplicação prática da arte do bem viver para eles, ou seja, para ele o viver bem, entre aspas, está acima de qualquer coisa, mesmo que seja contrário às coisas de Deus, mesmo que seja pecado, mesmo que seja iniquidade, ele quer viver bem, ele quer fazer as coisas que agradem a sua carne. E todos nós sabemos que a Bíblia nos ensina, meus irmãos, que tudo aquilo que nós fazemos da nossa carne está contrário ao que o Espírito quer de nós. Então nós precisamos entender isso e observar esses ensinamentos que nós estamos tendo hoje aqui, que muitas vezes nós também nos levar também por essas coisas. Ah, não tem nada a ver, é uma coisinha de nada, é um pecadinho. Ah não, eu posso fazer isso aqui, que isso aí não vai desagradar a Deus. Vai sim, meus irmãos, e nós iremos prestar contas a Ele. Então tenhamos essa consciência, meus amados irmãos. Não devemos deixar jamais as coisas do mundo influenciar as nossas atitudes, achando que não tem nada a ver, que é uma coisinha à toa, que isso não vai prejudicar ninguém, que não vai prejudicar a vida de ninguém. Mas se estiver contrário à palavra de Deus, está errado, meus amados irmãos. Nós precisamos entender isso. E no versículo 4 ele fala: maquina o mal na sua cama, põe-se em caminho que não é bom, não aborrece o mal. Aqui, meus irmãos, Davi está falando que o ímpio, ele não aborrece o mal, ou seja, para ele o mal é a coisa mais tranquila. Ele não aborrece, ele não odeia o mal. Ele gosta de fazer o mal, como eu disse, porque aquilo faz bem para a sua carne, faz bem para o seu eu. E quando ele fala que até na sua cama planeja maldade, ou seja, ele vive em maldade, ele vive pensando maldade, ele vive praticando maldade. E não há nada de bom no caminho dele. Tudo que ele faz é errado. Mas para ele está fazendo certo. E por isso que eu falei lá no início que Davi ficou muito preocupado com a falta de temor daquelas pessoas para com Deus. E hoje, meus irmãos, não está muito diferente disso. Quantas coisas nós temos observado errado, que nós, igreja, precisamos, meus irmãos, como representante de Cristo neste mundo, como embaixadores de Cristo neste mundo, nós precisamos orar por isso, nós precisamos mostrar para as pessoas que elas estão erradas diante de Deus, que não adianta nada. Paulo fala, o que adianta, se eu não me engano é Paulo mesmo, ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. E isso é responsabilidade neste tempo de nosso, meus amados irmãos, primeiro de viver dessa forma, com reverência, com temor, fazendo o que a palavra de Deus nos ensina. E segundo, ensinar as pessoas, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, ensinar que elas precisam também largar a iniquidade, largar as coisas erradas que não condizem com a santidade de Deus. Então esses 4 primeiros versículos é isso, meus irmãos, é onde Davi mostra a natureza do pecado, o viver do ímpio, o viver da pessoa que não tem temor a Deus, que não está ligado nas coisas do Senhor, que acha que o mundo somente aqui acabou,
não quer nem saber o que vai acontecer amanhã e aborrece profundamente o coração de Deus, meus amados irmãos. Aborreceu Davi, né, como nós falamos lá no início, Davi ficou profundamente intrigado, preocupado com a maldade daquelas pessoas. E hoje também nós devemos ficar assim, meus irmãos. Nós não devemos, como igreja do Senhor, nós não podemos jamais compactuar com as coisas que desagradam a Deus. Agora, pulando um pouquinho, meus amados irmãos, o Salmo 36, do versículo 5 ao versículo 9, Davi já mostra o outro lado. Ali Davi louva a Deus, concentrando o seu amor fiel. Olha só que maravilha, né? Então Davi mostra do versículo 1 ao 4 a maldade do ímpio, mas do 5 até o 9 ele se concentra no amor de Deus. E mesmo a infidelidade do ímpio, mesmo a maldade do ímpio, ele fala que Deus é amoroso, que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso. O contraste, meus irmãos, destes versículos com os anteriores, ele é extremo. O contraste dos versículos 5 a 9 com os versículos de 1 a 4, ele é extremo. Assim como a revelação da depravação do ímpio nos versículos 1 a 4 é terrível, os versículos de 5 a 9 revelam o amor de Deus, que é maravilhoso para nós, meus amados irmãos. O versículo 5 fala: a tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. O amor de Deus e a misericórdia dele são tão gigantescos, meus irmãos, quanto os céus. E por isso, meus amados irmãos, hoje nós estamos aqui. E por isso, esses ímpios que nós falamos lá no início, se eles tiverem um arrependimento verdadeiro, eles também vão conhecer o amor e a misericórdia de Deus, porque ela é tão gigantesca quanto os céus, como diz Davi, ó, a tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Ou seja, a fidelidade de Deus vai além das nuvens. Esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos, é o Deus que nós adoramos. Ele fala também no versículo 6, a tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Então Davi aqui também está falando, meus irmãos, que a justiça de Deus ela é tão sólida quanto os grandes montes, e os seus juízos são tão cheios de sabedoria quanto o oceano é de água. E aí que nós observamos, meus irmãos, como Deus é maravilhoso. A justiça de Deus, ela é maravilhosa, ela é grandiosa, meus irmãos. Por isso que nós falamos lá no início também, Deus é amoroso, Deus é fiel, Deus é amor, mas Ele também é justo. E a justiça dele ela é tão sólida quanto os grandes montes. Deus não nos julga, meus irmãos, de forma errada, como às vezes nós observamos, nós seres humanos, julgando pessoas de forma errada, ou até mesmo a gente observa juízes, né, que são estudados para julgar determinadas situações, e geralmente eles às vezes não julgam da forma correta, mas a justiça de Deus não, ela é correta, ela é sincera, ela é verdadeira e ela é amorosa. Então o versículo 6 diz isso para nós, meus irmãos, a tua justiça, Senhor, é tão grande, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Deus é tão poderoso que é capaz de tirar o mal e de preservar o homem. Esse é o Deus todo-poderoso que nós servimos, meus irmãos. Deus amoroso, Deus misericordioso, Deus bondoso. Então aqui, meus amados irmãos, o salmista mostra que os filhos de Deus sempre terão a sua proteção. Estarão encobertos sobre as asas do Senhor, e ainda mostra a sua gratidão ao Senhor, lembrando que sempre a salvação de Deus é para todos, é escrita como águas vivas. Versículo 7 a 9 diz: quão precioso é, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão de gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias, porque em ti
está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Olha que contraste, meus irmãos, dos versículos 1 e 4, do ímpio, da natureza do ímpio, que gosta de praticar o mal, e dos versículos 5 a 9, que mostra o grande amor, a grande fidelidade, a grande misericórdia de Deus. Davi está mostrando isso para nós, irmãos. E aí nós precisamos ver, meus irmãos, onde nós estamos nessa situação. Estamos lá praticando ainda algo dos versículos 1 a 4, ou nós estamos louvando a Deus dos versículos 5 a 9 pelo seu grande amor, pela sua misericórdia, pela sua fidelidade, mesmo quando vem algumas coisinhas que Deus nos dá uma apertadinha ali para que venhamos acertar as nossas vidas, porque os juízos dele são perfeitos, o juízo dele é perfeito. Reclamamos, blasfemamos, praticamos algo que não condiz com a palavra do Senhor. Então precisamos, amados irmãos, nós devemos muito olhar para nós. E repito que é importante, meus irmãos, amigos, se estamos praticando algo que tira de nós, nos tira, melhor dizendo, da presença do Senhor, ou estamos praticando algo que não condiz com a santidade de Deus, devemos pensar sobre isso. Tire de nossa mente, das nossas atitudes, aquela questão de não tem nada a ver, que é apenas uma coisinha à toa. Ah, mas isso aí não tem nada a ver, isso aí vai passar, isso aí Deus perdoa. Deus perdoa mesmo, meus irmãos. Deus perdoa todos os pecados, e das nossas iniquidades Ele não se lembra mais, assim diz a palavra do Senhor. Mas não podemos, meus irmãos, ficar negociando com Deus, brincando com Deus. Ah, eu erro hoje, amanhã eu peço perdão, eu erro depois. Precisamos viver uma vida de temor e reverência ao nosso Deus. Era isso que Davi estava mostrando para aquele povo através do seu salmo. Na realidade, ele estava entoando esse salmo, e de grande ensinamento para nós no tempo atual, meus irmãos, que não devemos jamais negociar as coisas de Deus. Não devemos jamais esquecer que precisamos fazer aquilo que Deus nos ensina, aquilo que a palavra de Deus tem mostrado para nós. E os versículos de 10 a 12, meus irmãos, Davi ora ao Senhor. Olha que maravilha, né? Os versículos de 10 a 12, Davi faz uma oração ao Senhor. Ele diz assim, versículo 10: estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Então Davi aqui nesta oração, meus irmãos, primeiro ele fala: Senhor, estende a tua benignidade sobre mim, sobre os que te conhecem, sobre eles, sobre nós que conhecemos a Deus. Nós devemos orar sim ao Senhor. Estende, Senhor, a tua benignidade, nos ajude a vencer as nossas limitações, nos ajude a vencer as nossas dificuldades. Ele ajuda, meus irmãos, mas lembre-se que nós precisamos fazer a nossa parte. E ele ainda continua: a tua justiça, e estende a tua justiça sobre os retos de coração. Então ele está pedindo por nós, meus irmãos, por ele, por nós, que temos o temor a Deus, temos a reverência a Deus. No versículo 11 ele fala: não venha sobre mim o pé dos soberbos, não me mova a mão dos ímpios. Ali ele estava falando para que Deus pudesse proteger ele dessas coisas erradas. Então Davi, meus irmãos, nesses versículos, ele ora para que a benignidade de Deus continue reinando na vida dele e do seu povo. Coloque isso nas suas orações também, meus irmãos. Coloquemos isso em nossas orações para que a benignidade de Deus reine em nossa vida, para que Ele sempre nos mostre o caminho certo a ser seguido, para que o Espírito Santo dele continue nos orientando a sempre fazer o correto, para que quando vier a tentação, quando vier as coisas que não condizem com a palavra do Senhor, que Ele nos ajude a vencer as dificuldades. E Davi também, meus irmãos, nos versículos 11 e 12, ele está dizendo: ali caem os obreiros da iniquidade. Davi ali, meus irmãos, ele tem um vislumbre do horror
das consequências do juízo divino sobre os ímpios. O salmista, o Davi, na verdade, como que assiste um julgamento, uma cena do julgamento final, e ele estremece. Por isso que ele fala, ó, não venha sobre mim os pés dos soberbos e não me mova a mão dos ímpios. Ali eles cairão e não poderão se levantar. Ele já estava tendo ali um vislumbre do julgamento final, do juízo final de Deus. Porque todos nós sabemos, meus amados irmãos, o pecado gera a morte. O pecado, ele é maligno. Ele é o maior de todos os males. Ele nos separa de Deus neste tempo e na eternidade. Então era isso que Davi estava falando, meus irmãos. Ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não poderão se levantar. Porque se não houver um arrependimento sincero, meus irmãos, se os ímpios não largarem as suas iniquidades, as suas prevaricações, o juízo de Deus será enorme, meus irmãos. Porque a palavra de Deus, ela diz muito clara para nós que a fé em Jesus Cristo, quem crê, não será condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Ou seja, nós já nascemos condenados pelo pecado, porque herdamos o pecado. E aí eu repito, o pecado, ele gera a morte. O pecado, ele é maligno, ele é o maior de todos os males. E ele nos separa de Deus, neste tempo e na eternidade. O pecado, ele é uma fraude, ele promete prazer e paga com desgosto. E geralmente é isso mesmo, meus irmãos. O pecado, ele se apresenta a nós de forma maravilhosa. Ele vem muito bonito, bem vestido, nos oferecendo o melhor que essa terra pode dar. Mas a paga dele, meus irmãos, é um tremendo desgosto. A paga dele é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então ele pode nos oferecer grandiosas coisas neste mundo, meus irmãos, amigos. Mas se nós continuarmos, se os ímpios continuarem com os seus pecados, com os seus erros, com as suas iniquidades, o fim deles é a morte, como Davi falou, que cairão e não poderão se levantar. Ou seja, não há salvação para este povo. E o pecado, ele é um ledo engano, meus irmãos, pois parece inofensivo, mas atrai a justa ira de Deus, porque Deus é justo, como nós falamos. A justiça de Deus, ela é maravilhosa, meus irmãos. Ele não nos julga de forma errada como nós humanos julgamos. A justiça dele é maravilhosa. Por isso que às vezes nós ouvimos, né, as pessoas falar, mas se Deus é amor, por que ele deixa acontecer tantas coisas? Porque Deus, ele é justo também, meus irmãos. A justiça dele é maravilhosa. Então, da mesma forma que ele oferece a salvação para todos, os que praticam a iniquidade, os ímpios, como diz aqui Davi, eles também podem se arrepender. Eles podem passarem a ser justos. Basta um arrependimento verdadeiro. Quero finalizar aqui, meus amados irmãos. Primeiro para nós, irmãos, Igreja do Senhor. Você, meu amigo, meu amado irmão que está aqui conosco. Primeiro para nós, Igreja do Senhor. Permita que o temor a Deus tome conta do nosso coração. Permitamos que o temor a Deus tome conta do nosso coração. Pois como vimos, Deus nos ama, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é misericordioso e Ele promete cuidar de nós agora e por toda a eternidade. Então, meus irmãos, para nós, nesse estudo que nós fizemos aqui no Salmo 36, tenhamos temor ao Senhor, tenhamos reverência ao Senhor, tenhamos reverência à palavra de Deus. Repito, nós somos embaixadores de Cristo aqui neste mundo e nós precisamos testemunhar da graça do Senhor para as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, porque muitos ímpios, meus irmãos, como nós lemos, que praticam iniquidades, que praticam coisas erradas, porque muitos ainda não conhecem a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim diz a palavra do Senhor. Então, meus irmãos,
Muitas vezes eles praticam porque ainda não conhecem. E nós precisamos mostrar isso para as pessoas, com amor, com carinho, com toda a dedicação. Então é responsabilidade nossa, meus amados irmãos, Igreja do Senhor, vamos permitir que o temor a Deus tome conta do nosso coração. Não venhamos dar mau testemunho para as pessoas, não venhamos tirar pessoas do caminho do Senhor por causa de atitudes que nós possamos estar tomando, que aquela famosa nada a ver, e aí acaba tirando pessoas do caminho do Senhor. E para você, amigo querido, que tem nos dado a alegria de estar aqui conosco, que talvez ainda lhe falte esse temor a Deus, que ainda em determinado momento da sua vida você pratica aquilo que nós falamos, o que Davi ensina dos versículos de 1 a 4, talvez ainda você pratica alguma iniquidade, talvez você pratica ainda coisas que desagradam ao coração do Senhor. Você, meu amigo, é hora de você mudar. É hora de você se converter dos seus maus caminhos e obedecer a palavra de Deus. Porque nós vimos aqui, Deus, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é fiel e Ele é justo. Se você que ainda em algum momento tem praticado o que nos ensina Davi, repito, dos versículos 1 a 4, tire isso da sua vida, mude a sua vida, mude a sua atitude, peça a Deus para te ajudar a vencer essas dificuldades e se converta dos seus maus caminhos. Porque como nós lemos aqui no versículo 12, ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não se levantarão. Era o vislumbre de Davi dos horrores das consequências do juízo final. Então, meu amigo, querido amigo que tem nos dado alegria, se você ainda não se converteu verdadeiramente, se você ainda não entregou verdadeiramente a sua vida a Jesus, não deixe para depois, faça o quanto antes, peça a Ele que lhe perdoe, peça a Ele para tirar essas coisas que desagradam a Ele da sua vida, das suas atitudes, para que você possa viver uma vida pautada nas coisas do Senhor. E como diz Davi, quão preciosa é, ó Deus, a sua benignidade. Então é somente você se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Jesus, e Ele é benigno, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, e como eu disse, a palavra dele ensina que Ele perdoa todos os pecados, e das nossas iniquidades Ele não se lembra mais. Então, que você possa guardar isso no seu coração, que você possa tomar essa atitude de entregar a sua vida a Jesus e deixar que Ele lhe transforme uma nova pessoa, uma nova vida, sem praticar essas coisas que nós ouvimos aqui, que desagradam o coração de Deus e que nos separa da presença do Senhor, agora e por toda a eternidade. E aí eu repito, né, João 3,18 fala que todos nós que não nos convertermos, nós já continuaremos condenados. Lá ele fala bem claro, a quem se arrepende não será condenado, mas aqueles que não se arrependem já estão condenados, ou seja, nós já nascemos condenados porque nós já nascemos pecadores. Eu vou até ler esse versículo para ficar mais claro para você, meu irmão, amigo que está aqui conosco. João 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 18. Diz assim, ó: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então a palavra aqui ela é bem clara para nós, meus irmãos, que todos aqueles que não creem em Jesus, que continuam nas suas iniquidades, continuem vivendo uma vida totalmente diferente da palavra do Senhor, continuam em condenação. E se nós partirmos deste mundo, meus amados amigos, em condenação, sem entregar a nossa vida a Jesus, sem deixar os nossos pecados a Jesus pela fé, nós iremos viver toda uma eternidade longe de Deus. Então que Deus abençoe a você para essa decisão, para que você possa tomar essa decisão por Jesus o quanto antes, hoje se possível for. A nossa oração é para que você tome essa decisão hoje. E você, meu irmão querido, não permita
que outras coisas nos tire da presença do Senhor. Tenha temor a Deus, tenha reverência a Deus, pela grande benignidade, pelo seu grande amor, pela grande fidelidade. Ore comigo, feche os seus olhos aí onde você estiver, vamos orar. Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, pela tua bendita palavra. Nós aprendemos hoje aqui, através do salmista Davi, meu Pai, o quão necessário é deixarmos as iniquidades, deixarmos as prevaricações, deixarmos o pecado de lado, Deus, porque a tua palavra é bem clara para nós que o pecado gera a morte. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é um viver longe do Senhor. E também nós aprendemos, Deus, que a tua benignidade ela é enorme. As tuas misericórdias não têm fim. Ó Deus, quão bom tem sido o Senhor para conosco, Pai. Eu peço por mim e por todos os nossos irmãos, Deus, que nós possamos continuar resolutos, firmes na nossa caminhada, na nossa fé em Cristo Jesus, que haja o que houver, nada venha nos tirar da presença do Senhor. Se há algo que ainda temos feito, Deus, que não condiz com a tua santidade, que o Senhor nos ajude, Deus, a vencermos essa dificuldade, Deus. E também, Pai, os nossos amigos, queridos amigos, que têm nos dado a alegria de estar conosco. Sim. Se há alguém, Pai, que ainda não tomou a decisão por Jesus, que o Teu Santo Espírito toque no coração desta pessoa, para que a partir de hoje, Deus, ela deixe o caminho da iniquidade e siga o caminho de Jesus, sim, para a glória do Teu nome, Pai. Deus, obrigado pela Tua bendita palavra, Deus. Obrigado por este momento que o Senhor nos concede. Sim. Louvado, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. É assim que oramos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Nós vamos ouvir aqui então mais um hino, finalizando o nosso culto. E logo após estaremos a oração final do nosso culto. O Rei está voltando e Ele vem nos buscar. Precisamos estar preparados para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos viver com Ele por toda a eternidade. Este é o mais importante para nós, meus irmãos. Nada que nós façamos nessa terra é mais importante do que estarmos na presença do Senhor, do que entregar os nossos pecados a Ele, porque o nosso Rei está voltando.
Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua noite. Lembrando, meus irmãos, daqui a pouquinho, às 19 horas, teremos o nosso culto lá na Igreja Batista Monte Moriá, de forma presencial. Teremos lá os irmãos que estarão pregando a palavra do Senhor. Você, meu irmão aqui da congregação, entre lá na página do perfil da Igreja Batista Monte Moriá. Nós estaremos disponibilizando o link lá no nosso grupo. Você, amigo querido que está aqui conosco, entre lá também, Igreja Batista Monte Moriá, em Volta Redonda, 19 horas. Nós teremos com certeza mais uma bendita palavra do Senhor para o nosso crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Como disse a nossa irmã Tânia, possamos ter uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana totalmente orientada por Jesus. E lembremos, meus irmãos, tenhamos sempre temor e reverência ao nome do nosso Deus. Fique em paz e que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus.